Eis-nos de volta para mais 5 episódios da Escola Bíblica. Saiba que é muito bom para nós podermos estar consigo e iniciarmos mais esta semana em que iremos tratar, ou continuar a tratar, do assunto que diz respeito ao livro de Romanos. No fundo, aquilo que nós queremos chegar, o objetivo principal, é perceber claramente que a salvação escrita por Paulo, dirigida por Paulo, anunciada por Paulo no livro aos Romanos, ela é uma salvação que vem apenas pela fé. Para podermos discutir e aprofundar todos estes temas, convidamos sempre o pastor Pedro Esteves, que está connosco diariamente, para assim podermos ter uma conversa e chegarmos a conclusões precisas sobre aquilo que a Bíblia nos diz. Olá Pedro, bom dia. Mais uma vez estamos juntos para começarmos mais esta série de 5 episódios. Qual é o sumário de hoje? Hoje vamos, e esta semana em particular, ou seja, nos próximos 5 episódios, vamos estudar com mais profundidade o tema central de Romanos, a justificação pela fé, uma vez que ao avançarmos no estudo dos primeiros capítulos, vamos encontrar realmente a centralidade desta mensagem. O que é a justificação pela fé e quais as suas implicações? A conversa será provavelmente muito agradável para si, mas antes de iniciarmos aqui e discutirmos alguns assuntos sobre esta temática, vamos abrir a nossa Bíblia e vamos fazê-lo em Romanos capítulo 3 para lermos os versículos 19 e 20. Quando abrimos a Bíblia em Romanos 3, 19 e 20, nós podemos ver que diz: "Ora, não sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado." Pedro, o que Paulo está aqui a tentar dizer a todos nós, e sobretudo acerca da lei, do que ela faz, acerca do que ela pode fazer, enfim, é realmente importante que todos os cristãos entendam mais este ponto? Sim, este é um ponto obviamente essencial numa compreensão alargada da mensagem das Escrituras e permite fazer uma espécie de ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entre a prática dos judeus e a prática dos cristãos. O assunto da lei faz realmente uma ponte entre estes dois mundos. Nós compreendemos, claro, que o apóstolo Paulo aqui globalmente está a usar a expressão lei no sentido mais amplo. É evidente que qualquer judeu no tempo de Paulo que ouvisse esta expressão, ouvindo o termo Torá, que é o termo naturalmente que está aqui a ser feito, olhava mais para os livros de Moisés. Ele pensava de uma forma global na lei, de uma perspectiva mais abrangente. Portanto, os livros de Moisés, como é evidente, portanto, toda a lei de uma forma abrangente, em certo sentido, talvez quase até um conceito de Antigo Testamento. Claro. É como se, quando Paulo se refere à lei, obviamente que o entendimento primário aqui é como se ele se referisse mesmo a todo o sistema de judaísmo, não é? No qual muitas destas pessoas tinham vivido e, no fundo, ainda se confrontavam no seu dia-a-dia. Obviamente que nós, ao aplicarmos o livro de Romanos aos nossos dias, à nossa realidade, que esse é o esforço de quem lê, de quem tem fé na revelação e aplica, tem que sempre fazer esse esforço de interpretação e de aplicação. Claro que a lei judaica no seu todo ela não é tão relevante e é por isso que o mundo cristão globalmente pensa e analisa estes textos a partir da questão da lei moral, os 10 mandamentos e os grandes princípios que Deus estabeleceu para a humanidade, que são intemporais, não é? E nesse sentido, a mensagem de Paulo aqui parece clara. Estes 2 versículos são talvez daqueles que nos ajudam a compreender melhor esta questão, porque por um lado Paulo diz claramente que nenhum homem, nenhuma carne, o sentido é, não há nenhuma pessoa que possa ser justificada diante de Deus pelas obras da lei, ou seja, nenhuma pessoa pode ser salva a partir da ideia de que poderá chegar a um cumprimento perfeito e exato da lei e apresente diante de Deus essas obras, essa obediência como sendo aquilo que lhe vai dar acesso à salvação. Ou seja, não é possível ter salvação mesmo cumprindo os 10 mandamentos, no sentido, se eu cumprir, estou salvo. Portanto, essa equação não existe. Ou seja, eu olhar para a lei como uma espécie de checklist, eu analiso, ok, se eu estou a cumprir tudo, posso-me apresentar diante de Deus e ter, ok, está aqui a minha justificação. Portanto, esse conceito não é bíblico, por isso é que Paulo dilo claramente.
Portanto, não é função da lei, mesmo da lei moral, tal como não é função da lei de forma mais abrangente, a lei de Moisés, não é função da lei salvar. Portanto, esse é o primeiro aspecto que nós entendemos a partir da ideia de nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Podemos relembrar aqui para o que é que a lei se destinava? Ora, por isso é que o apóstolo responde a essa questão com uma frase muito simples, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, este texto consegue fazer, como dizíamos há pouco, esta tal ponte, porque coloca a lei no lugar que lhe pertence e retira-lhe algum potencial que alguém pudesse, como durante este período algumas pessoas queriam fazer valer essa ideia, tentando colocar a lei num lugar, num potencial que ela não tem. Mas ela tem um lugar. E esse lugar, é claro, nós obviamente podemos tentar explorar isso um pouco melhor, mas a lei tem um papel insubstituível a trazer-nos o conhecimento do pecado, a revelar-nos aquilo que está fora do que é a vontade de Deus. Portanto, a observância da lei, o que podemos dizer é que a observância da lei não torna uma pessoa justa aos olhos de Deus. Então eu não posso chegar a Deus e dizer-lhe: olha, ok, eu com o meu cumprimento da lei apresento-me diante de ti como uma pessoa justa. Deus não vai aceitar essa justificação. E a razão principal para isso qual é? Segundo o próprio apóstolo Paulo, é porque a lei nunca foi destinada a fazer isso. Quer dizer, mesmo o que nós podemos depreender das palavras do apóstolo Paulo é que mesmo no Antigo Testamento esse não era o seu papel. Porque o apóstolo afirma claramente que o que a lei faz é dar a conhecer o pecado. Logo, mesmo num sistema judaico, a salvação em si ela não estava propriamente na lei. Era uma forma de as pessoas poderem conhecer o seu pecado. Então, explorando agora a segunda ideia, a lei, na verdade, ela é muito importante porque ela destina-se a mostrar as falhas de uma pessoa. E quando uma pessoa reconhece as suas falhas, o que ela tem que fazer é encontrar a solução. Neste caso, no contexto da mensagem cristã, essa solução está em Cristo. Ou seja, a lei é talvez o melhor sistema que nós temos para aparecer na nossa vida os sinais amarelos ou até mesmo vermelhos quando nós estamos em pecado. Precisamente. Isso pode funcionar como uma ilustração. Talvez eu, para terminar, pudesse propor aqui uma outra ilustração, que é a ideia de nós podemos ter sintomas, por exemplo, na nossa saúde, de que alguma coisa não está bem, por exemplo, uma doença, um problema qualquer, começamos a ter sintomas, começamos a ter febre ou outro sintoma qualquer. É evidente que os sintomas, eles têm uma utilidade muito importante, mas não podem curar a doença. Ou seja, eu para curar-me daquilo que os sintomas me estão a mostrar, eu tenho que ir ao médico. O médico vai-me prescrever, sejam medicamentos, sejam tratamentos, que neles sim está o poder de me salvar da doença. No entanto, se aqueles sintomas não se manifestassem, eu nunca saberia que estava doente. Aliás, sabemos que este é um problema com algumas doenças que não apresentam, durante muito tempo, desenvolvem-se, não apresentam sintomas. Claro. E, em algum tipo de doenças, quando elas finalmente se manifestam, então, digamos, já não há praticamente solução. Mas se durante mais tempo tivesse sido possível esses sintomas serem visíveis, rapidamente se podia ter obtido cura. Por isso, a lei, ela funciona precisamente como algo que da parte de Deus nos foi dado para revelar a doença e só Jesus é que a pode curar. Em 30 segundos, como é que nós podemos colocar tudo isto em prática? Eu deixava esta sugestão, simbolicamente, não faça na sua vida espiritual o que algumas pessoas fazem com os médicos. E isso é que às vezes preferem não ir ao médico para não ter más notícias. Não, aproveite, porque é a sua vida espiritual e a sua vida eterna, a nossa, que está em jogo, e por isso usemos os instrumentos que Deus nos deu para que depois Jesus nos possa curar. Trago-lhe simplesmente a frase final do pastor Pedro Esteves, porque ela é extremamente importante. Aproveite, e podíamos dizer, aproveite a lei de Deus para ela poder conduzir a sua vida e mostrar-lhe tudo aquilo que é preciso mudar em cada dia que tem à sua frente. Fique bem, a Escola Bíblica volta no nosso próximo episódio. Até lá, tenha um ótimo dia.